La comisión era creada en medio de un horizonte sombrío, en que la vigencia de los derechos humanos solo estaba en la letra de la Constitución y los códigos de nuestro país. La Comisión Paraguaya de Defensa de los Derechos Humanos tenía como principal finalidad entonces, y sigue teniendo hoy, una lucha pacífica pero firme por el respeto a los derechos humanos fundamentales de la persona humana, sin discriminaciones de ideología ni diferencias políticas, religiosas, sociales o económicas. Hemos encontrado en el camino comprensiones e incomprensiones, solidaridades y recelos, apoyo y cobardía, generosidad sin límite y también insensibilidad y hasta calumnias. Pero nada de ello nos ha sorprendido, pues quien obramos según nuestra conciencia y nuestro principio, no buscamos el aplauso ni la lisonja fácil. Eu vou ler o artigo 2º do nosso estatuto, que diz bem claro os nossos fins. Defender e dar apoio e solidariedade a todos aqueles que foram atingidos nos seus direitos de homem e de cidadania, assegurado pela Declaração Universal de Direitos Humanos, subscrita pelo nosso país, e lutar pela anistia ampla e geral visando a pacificação da família brasileira, promover a elevação cultural, social e cívica da mulher através de cursos, palestras e atuação no desenvolvimento de sua consciência social e cívica, alertando-a e orientando-a para a compreensão de suas responsabilidades perante a sociedade, integração da família na comunhão social, sempre dentro dos ideais democráticos. Procurando dar apoio, o máximo de apoio que a gente possa, procurando dar voz às suas reivindicações, soltando notas nesse sentido e nos interessando pelos seus trabalhos, vendendo seus artesanatos, interessando pela situação das famílias deles aqui fora, procurando ajudá-las moralmente, principalmente dando apoio jurídico ou aquilo que a gente pode nesse sentido. De lo que era las funciones del partido también tenía que ver con dar un sostén económico a las familias que estaban clandestinas como nosotros. O sea, la concepción era de militancia a tiempo completo, o sea, tú estabas dedicado, ¿ya? Pero obviamente que cuando cada uno podía hacer algún trabajo sin que eso pusiese en riesgo la clandestinidad, se hacía. Y además estaban todas las redes de solidaridad, o sea, por ejemplo, yo siempre me acuerdo a mí me llegaban ropa, me llegaban juguetes, nunca tuve muchas cosas, pero yo no recuerdo, o sea, yo nunca pasé hambre, ni me faltó ropa, ni tengo la sensación de que me haya faltado juguete, ni libros, ya que yo era una lectora, leía mucho. Y también estaban las redes que te ayudaban y te recibían las cosas, por ejemplo, para mi familia paterna, generalmente para la Navidad o para mi cumpleaños nos mandaban una caja con mercaderías y cosas para nosotros, pero obviamente que esto no era directo, porque yo los veía con suerte una vez al año, si es que nos veíamos. Entonces estas cajas, estas cosas llegaban a otras familias y a otras, y ahí se hacía el nexo donde finalmente se iban a buscar las cosas para que llegaran a nosotros. En general esta gente que ayuda no está en la clandestinidad. Ellos en el fondo arriesgan más porque no están clandestinos, pero ellos están dispuestos, así como otros estuvieron dispuestos a dar identidad, otros estaban dispuestos a recibir cosas para entregarlas, ¿me entiendes tú? O para acogerte si te estás escapando y necesitas un lugar donde quedarte un tiempo. En mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Até 1980, ser um preso político era desaparecer da sociedade. A família tomava, finalmente, a primeira atitude, a primeira medida era procurar os órgãos oficiais, né, policiais, ou do Ministério do Interior. Se lá ninguém dava nenhuma resposta,
A seguinte, dias após, era Dona Coca. Se Dona Coca começava a perguntar, tem informações que o João está aqui e vou fazer a denúncia, forçava a polícia a apresentar o cara, admitir que estava preso, ou soltá-lo, ou mandar para o exílio, ou mandar para o judiciário, que era outra coisa. Aí você já era uma pessoa física, já tinha um advogado, já não podiam matar. Essa diferença é muito difícil de compreender hoje. Mas naqueles anos, tinha que ter muita coragem. Lembro bem quando o Carlos Alberto Scott, quadro de AP da Face, meu companheiro, foi preso pichando palavras de ordem 1, 2, 3 Vietnãs, inspirado em Che Guevara. Mesmo correndo risco, fui visitá-lo no DOPS, que era um dos centros de tortura em Minas Gerais. Em 14 de maio de 1968, fui preso pela primeira vez. Participava de uma passeata e era segurança de uma das lideranças de AP. A manifestação foi violentamente dissolvida pela repressão e o único preso fui eu. Senti com o dever cumprido, pois ela, caso fosse presa, eu teria falhado. No DOPS, um dos torturadores me disse que a comida servida para os presos políticos tinha veneno. Pedi aos meus familiares que levassem marmitex. Penso até hoje no meu pai, médico tradicional, na porta do DOPS, sendo humilhado pelos torturadores e carcereiros. Meu advogado foi o Dr. José Mateus Pinto Filho. Ele não cobrou nada. Fui julgado e absolvido por falta de provas. Esse espaço feminino de solidariedade, mas muito feminino também, aonde o feminino perpassou as diferentes organizações, todo mundo organizado, as organizações, uma era dessa, uma daquela, uma organização que leva para a outra. Mas ali, nesse conjunto, eu tive a oportunidade de ser a primeira turma que entrou na Tiradentes, essa oportunidade. Eu fui, enfim, nós estreamos a Tiradentes. E, de fato, foi um espaço... Porque na Tiradentes você já estava longe fisicamente dos centros de tortura, que é o Bandeirantes e o DOPS, que é o atual memorial da resistência. Então, para eles te torturarem, eles tinham que mandar uma viatura. E muito tempo já tinha se passado, então você tinha um estado de tranquilidade, onde você sabia que dali a 2 minutos você ia ser chamada e entrar no pau de orar. Muda tudo. Então, era um espaço onde a gente podia se organizar na equipe que ia fazer a limpeza, reuniões para conversar, para discutir, para aquilo. Então, dá a impressão que o feminino lida bem com os espaços internos. Foi muito especial. Fiz grandes amigas, conheci pessoas incríveis lá. Eu era mais nova, então elas me tratavam assim, na forma de Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de tierra
sueños.